Olá pessoal, novamente. Então, essa é a segunda aula do primeiro módulo e nós estamos na parte 2, na segunda parte, e vamos falar sobre Sócrates e sobre a dialética socrática. Tá? Sócrates é uma figura emblemática da filosofia. Né? É, todo mundo já ouviu, né, ou leu em algum lugar uma frase, né, que diz o seguinte, né, só sei que nada sei. Né? Essa é uma frase famosa do Sócrates, né, que ocorre num contexto bastante interessante. Né? Sócrates teria conversado com vários sábios, ou vários homens que se consideravam muito sábios, e ele notou que, na verdade, todos esses sábios não eram tão sábios assim. Né? Então, de forma irônica, né, Sócrates teria dito: olha, só sei que nada sei, por isso sou sábio. Enquanto que, né, há aqueles que se acham sábios, mas não se dão conta da própria ignorância, certo? Né? E por conta justamente dessa capacidade de provocar, né, de provocar o debate, é que Sócrates foi julgado e foi condenado pela sociedade ateniense da época, né, mais propriamente pelos poderosos, né, e acusado de corromper a juventude, justamente por questionar, né, e foi condenado a beber cicuta, né? Ou seja, um veneno, né? Foi condenado à morte. Né? E uma das formas mais peculiares de condenação à morte, que é, digamos assim, a pessoa, ela mesma causar sua morte, né? Como se ele fosse condenado ao suicídio. Tá? Enfim, tá? Sócrates viveu entre 1469 e 1309, desculpe, mil não, 469 e 399 antes de Cristo. Tá? É interessante notar que Sócrates era filho de um escultor e uma parteira. Né? É, diz o texto aqui, então, que ele recebeu uma dupla herança, né? É, que o levou a esculpir simbolicamente, né? Uma representação autêntica do ser humano, ou seja, tentar, assim como seu pai esculpia, né, estátuas de seres humanos, ele tenta esculpir, né, teoricamente, né, o que seria a essência do ser humano. Tá? E, ao mesmo tempo, mas não menos importante, a função de parteira, né, o de parteiro das ideias. Né? A mãe do Sócrates sendo parteira, ele mesmo diz que herdou essa função, né, que é de tentar trazer à luz as ideias que estão, de alguma forma, presentes no ser humano, mas que, se não forem meditadas, se não forem pensadas, se não forem raciocinadas, elas não vêm à luz, certo? Como o Sócrates fazia isso? Né? Problematizando. Tá? E daí que ele incomodava. Né? Ou seja, problematizando através de debates filosóficos. Né? É, disse que a pergunta fundamental do Sócrates era qual é a essência do ser humano, ou o que é o ser humano enquanto um ser essencial. Né? A resposta aponta para a ideia de que o ser humano é aquilo que é a sua alma, ou seja, aquilo que ele é enquanto consciência de si mesmo, enquanto razão. Tá? É, daí a importância, digamos assim, da filosofia, né, desde Sócrates, como uma ferramenta, né, de
não só de conhecimento da realidade, mas também de autoconhecimento, né? Ou de conhecimento de si mesmo. Outra frase atribuída ao Sócrates, e bastante famosa, é conhece-te a ti mesmo, certo? Né? Parece uma frase banal, mas é bastante interessante na medida em que, né, conforme a gente vai vivendo, nós vamos descobrindo, né, ou ocultando, né, aquilo que nós somos. Né? Eu digo descobrindo ou ocultando por quê? Né? Nós podemos sempre, né, adquirir mais experiências e nos conhecer mais a fundo, inclusive, né, mudar, né? Ou então nós podemos permanecer, né, sempre no mesmo, né, e ocultar aquilo, qualquer possibilidade de transformação. Isso é um tanto quanto perigoso. Bem, como é que o Sócrates procedia nessa tentativa de esculpir, né, o ser humano, principalmente na tentativa de trazer à luz as ideias, né? Um dos procedimentos é do método, digamos assim. Bom, primeiro eu vou falar do método. Né? O método socrático seria o diálogo crítico, ou o que a gente poderia chamar de dialética. Né? Num primeiro momento, né, a refutação ou ironia. Né? O Sócrates sempre tentava refutar o argumento do seu adversário. Veja bem, não estou falando inimigo, mas do seu oponente. No caso, muitas vezes eram seus discípulos, seus amigos, enfim. Né? A tentativa de refutar, né, ou de ironizar aquilo que o seu interlocutor diz é justamente para tentar pôr à prova, não necessariamente para dizer que o outro está errado, certo? Mas para pôr à prova, né, para saber se há argumentos que embasam, né, aquilo que o oponente está tentando sustentar. Né? Isso visa mais a fortalecer a argumentação do que simplesmente o refutar. Por isso que a refutação aqui ela é associada à ironia. Não é uma refutação no sentido de reprovar tudo o que o outro diz, mas, né, de fazer com que o outro argumente e tente sustentar aquilo que está dizendo. Uma outra parte do processo é a maiêutica, né, que é o parto propriamente dito. Né? Nessa etapa, ele propõe aos discípulos uma nova série de questões, mas com o objetivo de reconstruir as próprias ideias. Então, se no momento há uma oposição no sentido de, né, fazer com que o outro argumente, num segundo momento, né, uma ajuda no sentido de pôr para fora ou reorganizar as ideias de uma maneira mais forte, mais coerente, né, fortalecendo sempre, né, aquilo que vocês já sabem, né, eu já disse várias vezes aqui, é aquilo que é essencial, né, na filosofia, aquilo que é essencial ao logos, que é a demonstração, a argumentação. Tá? E isso o Sócrates fez através, né, desse método dialético, né, que une a ironia e a maiêutica, certo? Há aqui um texto, né, é, sobre essa questão do Sócrates como um corruptor da juventude. Né? O título leva a um ponto de exclamação, de interrogação, me desculpem, né? Um ponto de interrogação, né? Que é justamente para nos fazer pensar. Há aqui alguns trechos também da Apologia de Sócrates, que é um texto escrito pelo Platão, e eu sugiro que vocês leiam com bastante atenção, porque o texto é bem rico e não cabe entrar aqui nesse texto, porque a aula ficaria
extensa demais. Bem, então recapitulando, olha, vale a pena prestar atenção, né, no modo como o Sócrates, né, promovia, né, a ideia do diálogo, né, o diálogo como um debate, como uma oposição de ideias que visa a fortalecer o argumento, né, e não a figura do argumentador, que visa a fortalecer as ideias e a capacidade de superação da mera opinião e assim chegar à verdade, certo? É, essa imagem, né, representa então, né, os momentos que precedem a morte do Sócrates, né? É quando ele se reúne numa última, num último diálogo, né, com os seus amigos, né? Alguns lamentando a morte, né, de Sócrates e ele bastante sereno diante da própria morte, certo? Então, por hoje, não, por essa aula, é só. Até mais.